Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 9 de novembro de 2024, estamos encerrando a 31ª semana do Tempo Comum e celebramos a dedicação da Basílica de São Latrão, Catedral de Roma. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos lembra justamente que ele diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, o sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício cruento, era um sacrifício de animais. Mas o grande sacrifício do Novo Testamento, do qual eu e você fazemos parte, é a misericórdia, ou seja, é rezar por aqueles que nos perseguem, é abençoar aqueles que nos amaldiçoam, é fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Compreendamos, amados irmãos, o sacrifício do Antigo Testamento era um pedido de perdão a Deus e ao próximo. Por isso, eram oferecidos na presença do ofensor. E aí, o ofensor, amados irmãos, que é o pecador, deveria acompanhar todo o ritual e ter na mente dele que é ele quem merecia a morte. Por quê? Porque aquele animal, lembre, estava morrendo no lugar do pecador. E assim, amados irmãos e irmãs, quem merecia a morte, repito, era aquele que pecou, porque o salário do pecado é a morte. E quando você oferecia um sacrifício expiatório, então o animal que estava morrendo no lugar daquele que pecou. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, no templo de Jesus multiplicavam-se os sacrifícios expiatórios por causa do pecado. Mas, infelizmente, não havia mudança de vida, pois ele ficava esquecida justamente a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Esses 3 valores eram deixados de lado. E lembrem, o que nós dissemos, a misericórdia é o novo sacrifício do Novo Testamento. E, lembrando, amados irmãos e irmãs, o que o próprio Senhor diz, eu não quero misericórdia, ou melhor, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. A gente vai ver isso lá em Mateus, amados irmãos, capítulo 9, versículos 13. Pois, amados irmãos e irmãs, para participar da nova e eterna aliança, feita no corpo e no sangue de Cristo, sacrifício do agrado do Pai, precisamos ser misericordiosos. Lembre o que diz Jesus, sede misericordiosos,
assim como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, amados irmãos, que nós abramos o nosso coração, lembrem, a gente acha muito bonita a misericórdia, né? A palavra é maravilhosa, mas na hora de ser misericordiosos, todos nós temos dificuldade, porque é o quê? Rezar por aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Mas nós somos convidados, amados irmãos, a fazer o que Deus faz, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, ou seja, Deus faz o bem a todos. E nós também, amados irmãos, devemos ser, como diz o próprio Jesus, misericordiosos, assim como o nosso Pai do céu também é misericordioso. Então, amados irmãos, que façamos a última oração. Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Tenham todos um bom dia e desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.